boa tarde. Sou o João Félix, ferroviário, há quase 40 anos. A minha vida foi no entroncamento desde há 30 anos para cá, vim para cá morar. Pronto, e conheço o entroncamento em todo o seu esplendor, não é? Depois estive na empresa, entrei em 1986, depois entretanto fui convidado para fazer parte do sindicato, porque achavam que, alguém achou que eu poderia dar uma mais-valia à defesa dos trabalhadores. E foi assim que eu iniciei a minha carreira da política, entre aspas, não é? E foi assim que o partido soube da minha, embora eu não seja militante do partido, mas tenho pessoas amigas, pessoas que me conhecem e sabem que poderia ser alguma mais-valia para os trabalhadores, que é uma das defesas principais que eu defendo mesmo, é a defesa dos direitos dos trabalhadores e melhores salários também. O PCP, e neste caso o PCP-PEV-CDU, a coligação, tem sempre uma coesão ao nível das diretrizes principais e por aquilo que luta. Aqui para o entroncamento, para além dessas linhas gerais que todos conhecemos por parte do PCP, nomeadamente essa questão da luta por melhores salários, a questão do sindicalismo, o que é que o Sr. João Félix e a candidatura do PCP-PEV trazem para o entroncamento? O que nós queremos, efetivamente, dado que o entroncamento é uma cidade ferroviária, é uma cidade com uma tradição já muito antiga, acontece que vem-se perdendo a pouco e pouco, vem-se perdendo essa característica da ferroviária, apesar de, hoje em dia, há pouca gente, há pouca população que trabalha nas oficinas. Pronto, antes na altura havia cerca de 3.000 trabalhadores, 2.000 e tal trabalhadores que iam aqui nas áreas do entroncamento, e hoje está reduzido nem a 600, se calhar. Pronto, e acontece que uma das coisas, problemas que nós defendemos é a questão da ferrovia. Nós defendemos que devemos dinamizar o caminho ferroviário aqui. A ferrovia é muito importante aqui, porque se o entroncamento é uma cidade ferroviária e tem o nome de entroncamento, por alguma coisa é. E nós queremos, de facto, que o entroncamento seja conhecido não só no entroncamento, como nas outras terras, nas outras povoações, que inclusive turistas que venham aqui vejam uma cidade ferroviária, e que nós defendemos que deve ser, nas entradas do entroncamento deve haver umas placas a dizer, olha, bem-vindos à cidade do entroncamento, à cidade ferroviária do entroncamento, mas também defendo, e que é isso que não se tem feito nos mandatos anteriores, as entradas do entroncamento estão degradantes. Quem entra cá e diz, o que é isto? Pensa que é uma cidade fantasma, uma coisa assim, pronto. Mas não é isso que nós o que nós queremos é, de facto, inverter a situação. Queremos, inclusive, por exemplo, temos a entrada do entroncamento do Alto da Ponta Pedra, que parte é da Barquinha, e nós queremos, os edifícios ali estão super degradantes. As estradas, as bermas das estradas cheias de erva, aquilo parece uma matagal, aquilo é uma coisa. Agora, tem-se feito um bocadinho de limpeza, que o entroncamento peca muito pela limpeza da cidade. A Câmara, neste caso a Câmara e os distritos também. Pronto. E acontece que nós queremos, de facto, reverter essa situação. Queremos que os serviços sejam feitos, sim senhor, mas de acordo com aquilo que deve ser, aquilo que embeleza uma cidade. Não é? Chegamos aqui ao entroncamento, vemos a cidade como ela está. Agora ultimamente tem-se feito, porque pronto, há eleições, como é normal, as eleições, toda a gente quer ficar bem, não, a cidade está limpa e está limpa agora. Mas depois é assim, quem vai para o poder da Câmara esquece isso rapidamente. E é isso que nós não queremos. Aliás, nós somos conhecidos por trabalho, honestidade e competência. É um dos lemas que nós temos no CDU, é isso. Portanto, se trabalho, e aliás também quero dizer e afirmar que atualmente não temos tido vereador nenhum na Câmara. Pronto. Os vereadores que cá passaram deixaram de ter marcas aí bem patentes que fizeram muitas coisas aqui para o entroncamento. E o que nós queremos, a CDU quer, é que de facto consigamos meter alguém na Câmara, pronto, para dar outro
para mudar algumas coisas que estão feitas, que não são feitas, e nós queremos que sejam feitas. Nesse sentido, olhando aqui para as últimas eleições, a CDU foi o partido menos votado, com 6,58%. Há um panorama nacional que também, recentemente, não tem sido muito notório para o partido, mantém a sua base, obviamente, é eventualmente a base mais forte em Portugal. Acha que vão conseguir, até porque são 7 candidaturas, mas acha que vão conseguir ter o resultado esperado e voltar a ter um vereador? Eu penso que sim, porque se calhar ninguém defende tanto o entroncamento, as questões básicas do entroncamento, as questões que são precisas no entroncamento, se calhar ninguém defende tanto como a CDU. Eu digo e refiro-me praticamente aos trabalhadores, inclusive aos trabalhadores da Câmara, estão mal pagos. Eu até queria, e vou falar num ponto ou outro mais premente, do entroncamento na questão dos trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores estão a receber o ordenado mínimo. E há pessoas, nomeadamente o pessoal os condutores do TUR, estão a receber o ordenado mínimo e são pessoas que não são consideradas como agente único. Não são consideradas, mas deviam de ser. Porque têm, além de quando andarem a conduzir e a cuidar de vidas humanas, né, a transportá-las, vidas humanas, também há aquela situação em que eles trabalham com dinheiros. Trabalham com dinheiros, são dois riscos. Duas responsabilidades. E não são reconhecidos, exatamente, dois riscos e duas responsabilidades. E as pessoas não são ressarcidas do valor que têm. Não têm progressão na carreira e nós queremos, é muito importante, haver a progressão na carreira destes trabalhadores. Não só o pessoal do TUR, que é muito importante, além de nós queremos mais transportes públicos e zonas que não são frequentadas, há zonas onde o TUR não vai, dentro da zona industrial, segundo parece, e era necessário que isso fosse. Mas também, não é só o pessoal do TUR, é de facto o pessoal que anda aí nas estradas, serviço de águas, serviços de jardinagem. Estão aí sujeitos aí, apanham calor e apanham chuva e por vezes não, está bem que se resguardam, podem se resguardar, mas é sempre, para o serviço que fazem, acho que são mal pagos e por isso é que nós defendemos, a nível nacional, defendemos o salário mínimo para 1.000 euros, não é por acaso, pronto, 1.000 euros hoje em dia, se queremos que de facto a economia cresce com os ordenados das pessoas. Se as pessoas tiverem melhores ordenados, podem comprar outras coisas que não seja só, estão sempre nas encolhas todos os meses, estão sempre a contar os tostões. Pronto, se a pessoa tiver dinheiro, a economia cresce também no entroncamento. Pronto, e é isso que nós temos, inclusive também temos ali o pessoal da Câmara, o pessoal que trabalha mesmo no edifício da Câmara, na biblioteca, nos serviços sociais, também precisam de ser reduzidos e, aliás, as carreiras, muito importante, as carreiras precisam de ser mexidas, precisam mesmo mexidas. Dizem que não pode ser, mas é preciso, tudo é possível, desde que haja boa vontade. O último executivo, ou neste caso o atual, levou a cabo uma regeneração completa ali da zona dos bairros ferroviários, mas ficou muita coisa por fazer na habitação, algumas bloqueadas pela oposição. Qual é que é a sua visão em relação a isso, nomeadamente à habitação e nomeadamente aos bairros ferroviários? Assim, a nossa linha, a nossa defesa é que a habitação deve ser a custos controlados, para que seja as habitações sejam mais baratas, sejam mais fáceis, inclusive a aquisição, a construção ou a reparação das casas. Por exemplo, nós se queremos que os jovens se fixem no entroncamento e que venham para cá e que não saiam de cá, os que estão cá, e muitos vão para Lisboa, vão para outros lados, nós temos, por exemplo, um passe atualmente na CP, que é a 20 euros, pronto, um passe a preços reduzidos, não interessa estar a falar em valores, mas é isso. Portanto, nós queremos que se há essa benesse, portanto, há que trazê-los para cá. Toda a gente, antigamente, pagava-se 200 e tal euros de transporte para ir a Lisboa e vir, não sei o quê. Hoje não, hoje por 20 euros pode-se lá ir, pronto. Mas acontece que nós queremos fixar os jovens, temos que lhe dar condições. Inclusive, nós entendemos que deve haver mais habitação
a menos custos. Eu penso e defendo que as rendas do entroncamento estão super caras. Mas em Lisboa, claro que estão mais caras, mas aqui estão muito caras e devia-se mexer na lei, devia haver um limite máximo, atendendo às condições, às qualidades das casas, porque para que se possa conseguir viver. E as pessoas aqui, no entroncamento, há muita gente que vai daqui à procura de outras casas, até para aldeias assim, depois tem que recorrer a outros transportes para vir ao entroncamento e ir ao supermercado. Não, aldeias, eu morei numa e sei como é que isso é, não tem nada, as pessoas têm que recorrer. Pronto. E a habitação, de facto, é um problema muito grande e tem que ser resolvido. O entroncamento, de facto, é uma cidade pequena e já não tem muita lotação para muito mais, mas tem. Há algumas zonas de entroncamento que poderiam ser reabilitadas e construídas. Inclusive casas de volutas, estão aí algumas que poderiam ser. Está bem que eu sei que há pessoas, donos dessas casas, que não podem, não têm dinheiro, não têm capacidade de poder dar-lhe a reparação necessária. Isto deve ser ajuda com a Câmara, ou com o Governo mesmo. O Governo podia dar uma mão a isto. Mas, por exemplo, deixe-me interrompê-lo, o Governo recentemente, até numa medida que não se pode dizer que seja de direita, ou fundamentalmente de direita, veio dizer que terrenos ou habitações que não estejam a ser rentabilizadas e arranjadas, o Governo pode passar uma expropriação, digamos assim. Também é esse sentido, não é? Pois, sim, exatamente, para que as coisas reparadas, por exemplo, se uma casa for reparada, o Governo participa, a casa até pode ser do proprietário, e depois o proprietário há que estabelecer, isto penso eu, na minha ótica, é que deve estabelecer um valor máximo como renda, não é agora estar aí, rendas que antes custavam aqui 300 euros, 350, hoje estão a 800 e 900, é inadmissível. E há aí terrenos, terrenos que nunca foram habitados ali à saída do entroncamento, para o lado de quem vai para a Colgã, há aí terrenos que poderiam ser, só não foram porque alguém de outros partidos votaram contra essa construção disso. Eram 130 voos que eram para ser construídos aqui e não foram porque votaram que não. Agora, eu gostava de saber porque não, tentei idear, mas a resposta que me deram não foi a ideal. Porque eu penso que, acho que há pessoas que, isto está aqui uma dança de poderes, de cadeiras, que é mesmo assim que eu falar, eu não vou falar nada que não se possa dizer. Eu penso que essa qualquer dia vai ser feita ali ao pé em frente quase ao mercado, havia esse terreno aí que era bastante, camarário, podia ser feito, e podia haver aí construção, e não houve. Alguém que votou, neste caso foi o PSD, que votou contra a construção desses fogos. Portanto, eu não sei se ele não está à espera que quando estiver no poder, conseguir então consegue levar aquilo à água ao seu moinho, e dizer que fomos nós que fizemos isto. Isto acho que há hoje para fazer, tem que se aprovar. Se há falta de habitação, tem que se fazer. Não é agora a dizer, e tal, porque há interesse? Há interesses? Não. Nós não pactamos com interesses. É assim, é preciso, temos que construir. É com trabalho, honestidade e competência. É isso que nós fazemos. Muito bem, e já agora fizemos a introdução a algumas questões de outros partidos que estão na Assembleia, nomeadamente essa força de bloqueio que aconteceu. Gostava de ter a sua opinião em relação a outras candidaturas, nomeadamente a algumas bandeiras que eles têm agora para estas eleições, nomeadamente o sentimento de insegurança na cidade, a questão da criação de uma polícia municipal e a questão da videovigilância, que vai avançar, e está a avançar, está nos trâmites finais. O que é que tem a dizer sobre isto? Que vai tudo dar ao mesmo, não é? Sim. É uma questão de sentimento de insegurança. Exato. Ou de insegurança. Qual é que é a sua opinião? Sim, eu acredito que possa haver alguma insegurança, mas não é tanto como se apregoa aí, pode haver, em todos os lados existe insegurança. Eu posso dizer que até a nível nacional baixou 1,3%. E em Portugal é o 7º país mais seguro do mundo. Mas é assim, aquelas medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente Polícia Municipal, eu não concordo com a Polícia Municipal, não concordo com a videovigilância, porque assim, a Polícia Municipal não está dotada, nem formada para ter, aliás, nem pode deter pessoas.
Pode chamar a polícia, mas não chamar a polícia. Mais uma função de vigilância e de rapport. Pronto. A videovigilância faz-me lembrar, como eu disse anteriormente, faz-me lembrar a PIDE nos tempos antigos, que é assim, havia aqueles chamados bufos que iam contar ao governo e fazer coisas, e depois as pessoas eram maltratadas, eram chicoteadas, eram maltratadas nos calabouços da PIDE. E aquilo é uma PIDE digital, está a ver? Porque é assim, estão ali, vê-se, acontece, vê-se aquele gajo estava ali a passar, não sei o quê, estava ali, é suspeito. Então eu posso dizer, eu trabalhei em videovigilância, sei o que é que isso importa e conheço bem o facto. A questão por exemplo, as câmaras eles começam a perceber, os vândalos passam por aí e começam a ver, oi, por aí aquela câmara, chegam lá, levantam-nas, viram-nas, pintam-nas, partem-nas. Pronto, isso é uma situação que eu não concordo com isso. Não é o facto de as partirem, também é mau porque está-se a dar prejuízo a outro prejuízo. Mas é o facto das pessoas estarem a ser vigiadas, estão ali quase como, alguém vai a passar, olha para uma coisa, estou a ser vigiado. No fundo, estou a ser... Pode não estar a fazer nada de mal, mas a pessoa sente-se incomodada. Pronto. É uma questão também da privacidade, não é? Exatamente. E aquilo que nós defendemos, de facto, é a polícia de proximidade. Porque assim, a polícia de proximidade, muita gente pensa que as pessoas ficam intimidadas, não ficam nada. Se a polícia de proximidade tiver, falar com as pessoas falarem com a polícia, as pessoas sentem-se mais seguras. Porque a polícia não é um papão, a polícia não é por acaso, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana e outras forças estão ali para agir em conformidade e para apoiar as pessoas. Muita gente já disseram, as pessoas pensam que aquilo que é, a polícia sentem-se intimidadas, não sentem. Os polícias têm que ter, porque eles têm que ter formação para isso, para poder falar com as pessoas, saberem falar com as pessoas e dizerem que não estamos aqui, se houver algum problema, vocês contactem-nos. Inclusive, pode ser criado um sistema de SOS, as pessoas, por exemplo, nós no entroncamento temos pessoas idosas e precisamos de criar que as pessoas se sintam seguras, pronto, e isso era uma das ideias, criar um SOS para o SOS idoso, para que as pessoas sintam que, qualquer coisa de pânico, como já existe em alguns aldeias do interior e há programas desses. Isso era bom que houvesse aqui, penso que lá, pelo menos não tenho noção que haja aqui no entroncamento. Mas era importante para as pessoas se sentirem seguras. A proximidade era, sim, se houver mais pessoas na rua, antigamente via-se pessoas na rua, muita gente na rua, hoje não se vê. Hoje as pessoas estão, sentem-se, vão à rua e não se vê ninguém, as pessoas até se escusam de sair porque têm medo, pronto, sentem-se intimidadas, porque está ninguém na rua. Pois é evidente que a população aumentou, mas não é aquilo que se diz, também podemos falar sobre isso. Sim. À posterior podemos falar, mas de qualquer maneira é isso, a polícia de proximidade é o que nós defendemos de facto. Muito bem. O entroncamento, nos últimos 5, 6 anos, mais a seguir à pandemia, ganhou uma nova população. Nós temos 20 e tal nacionalidades aqui no entroncamento. Há uma ocupação do espaço público por parte dessas comunidades, até porque as pessoas estão habituadas nos seus países de origem a certas tradições, a rua faz parte dessas tradições, estar em grupo, pronto. E isso tem causado, até porque nós temos auscultado as pessoas, isso tem causado algum incómodo. É uma pergunta que eu faço, se isso se trata com mediação social, mediação cultural e social, que é uma coisa que já se tentou fazer, mas até agora não há grandes resultados, ou se é mesmo através da PSP que também se pode fazer isso. Não, PSP, assim, para manter a ordem, assim, nós temos que, não convém não esquecer que nós somos um país de imigrantes, nós imigramos muito. E sofremos também na pele. Sofremos também. Tivemos em África, tivemos no Brasil, tivemos por essa Europa toda e estamos e continuamos a estar e tivemos que se adaptar às condições lá. Eu penso que eles também aqui se vão adaptar. Agora, é assim, compete também ao Estado e até às câmaras e às juntas, não é dar-lhe um papel, dizer, vocês têm que fazer assim, têm que fazer assim, mas educá-los entre aspas, não estou a dizer que eles são mal educados, não é isso. Estou a educá-los a dizer assim, olha, vocês têm que respeitar o horário de silêncio,
quando as pessoas estão-se a divertir, é normal. Em Portugal, portugueses vão, por exemplo, para a França, também fazem as festas e aqueles convites, sabem que têm uma hora para se calar. Uma lei transversal a todos. Eu acho que sim. Mas é curioso porque, e falo sobre uma experiência pessoal, quando vou a um espetáculo ou cineteatro, por exemplo, e costumava ver a Cidade Vazia, e pelo menos ali na rua Salgueiro, na Praça Salgueiro Maia, vê-se movimento, vê-se estabelecimentos abertos, senti um entroncamento diferente. Toda esta narrativa à volta da insegurança, dita todos os dias, começa a ser verdade. Nomeadamente, do lado da direita, temos 4 candidaturas do lado da direita e todas elas falam sobre a mesma coisa. E eu volto a perguntar, é uma sensação de insegurança ou é mesmo insegurança? Acho que é uma sensação. Uma sensação. Não digo que não possa haver alguma insegurança, não vejo um caso ou outro, tudo bem, eu sei, é natural. Nós, de cá, entroncamentenses, e por vezes estamos aí a dar-se com casos desses, a ver sessões de tarefa, e somos portugueses e somos entroncamentenses. Não é só por vir aqui, eu também, sei que há pessoas que não são pessoas corretas, ou não agem de maneira correta, armam brigas, porque depois é o excesso de álcool, tudo bem. Eu para aí tenho uma situação, é assim, os espaços que estão abertos, tem que haver uma hora, se calhar antecipar a hora de fecho, para evitar males maiores. Porque as pessoas forem educadas, por isso é que eu digo, se houver polícia de proximidade, até para isto faz falta. Porque as pessoas sentem-se mais, para estar ali a polícia, temos que ter um bocadinho de calma, se não tiverem, não tem que sofrer as consequências, não é? Pronto, mas isso, eu penso que, insegurança sim, mas não é assim tanto como se apregoa, porque eu sei que, nomeadamente, os outros partidos de extrema-direita, eu sei que isso é a bandeira deles, é a comunicação, mas esquecem-se que também já estiveram do outro lado. Exatamente. Eu penso que não é assim a insegurança, é uma sensação. As pessoas têm que ser educadas. Aqui só houver polícia de proximidade. E ainda volto a falar na polícia, porque assim, se a polícia, antigamente a polícia havia polícias a pé, 2, 3, por várias ruas, via-se polícia. Hoje não se vê ninguém. Hoje vê-se o carro da polícia, depois lampos acesos, não é? É evidente que a Verolmas vê logo que está ali. Pois hoje em dia há telemóveis, as pessoas comunicam umas com as outras, se for a pé já não é de fácil, já existe, acho que já provoca uma outra segurança que as pessoas não sentem. Eu penso que não é tanto insegurança, é uma sensação. E se houver polícia de proximidade, eu acho que sim, que as coisas melhoram nesse sentido, as pessoas sentem-se mais seguras. E para dizer que também podem dizer que a polícia de segurança não há efetivos. Isso aí já vou mexer noutra parte mais acima, que é na questão de governo, na gestão interna. Acontece, se essas pessoas não têm, não querem, ou não há pessoas que queiram ir para a escola da polícia, porquê? Porque os ordenados são baixos. Para o risco que têm, muitas vezes, eu frequentei algumas coisas, eu trabalhei em Lisboa e vi muitas coisas que não esperava ver, e acontece que é uma profissão de risco. E a polícia deve ser ressarcida de tal, não é só uma polícia, deve ser aquela e as outras polícias, outras forças de segurança têm que ser ressarcidas do valor. Inclusive, falo mais uma vez, a minha vertente é essa, na produção nas carreiras. As pessoas têm que sentir bem, se as pessoas se sentirem bem, sentir que estão bem a ser bem remuneradas, acho que as pessoas sentem mais gosto em trabalhar e depois tem que ser, com tudo isto, psicologicamente, as pessoas têm que sentem-se melhor e acho que não fazem o melhor serviço. Sr. João, voltando um bocadinho atrás e mais à base do programa eleitoral, há aqui uma componente que é a participação cívica e a juventude. Essa é uma das vossas também bandeiras. Estávamos aqui há pouco a falar antes da entrevista que há uma necessidade, que eu acho que é transversal a todos os partidos, de mais intervenção por parte da juventude e de outras pessoas. Como é que quer dar a volta a este cenário? Assim, a juventude, pronto, é evidente que há que lhe dar condições para eles poderem cá viver e poderem cá estar e poderem se cá fixar. Nomeadamente, por exemplo, o entroncamento e com o PET à Câmara
à Câmara do entroncamento, através do Governo, captar empresas, novas empresas, nomeadamente a indústria, porque o entroncamento tem pouca indústria, e há espaços para criar indústrias. E as indústrias exigem vários classes de trabalhadores, qualificados e não qualificados, ao nível, nível superior. E se assim se criarmos empresas, se calhar, provavelmente, os jovens fixam-se cá. É evidente que, como tinha dito anteriormente, as rendas também precisam baixar. Quem quiser fazer, por exemplo, um casal que queira ter filhos, deve ser criado, e nós defendemos isso com muita força, que as creches devem ser gratuitas para que possam ter as crianças, possam não deixar as crianças e trabalharem, um casal trabalhar e ter uma vida digna. Essa é a nossa base e é o fundamento que nós temos. Inclusive, por exemplo, os jovens estudantes que estão-se a formar, nós queremos que eles, agora vão ser aumentadas as propinas. Não devia ser sempre aquela redução. O Ministro falou inclusivamente que era um privilégio. Exatamente. O resto dos portugueses não deviam pagar pelo privilégio de alguém. É privilégio, pois, mas eles querem fixar os jovens. Estão a dizer que os jovens precisam de cá estar no país. Se eles vão para fora, porquê? Por alguma coisa porque têm melhores ordenados, têm melhores condições. E a habitação é um dos fatores muito importantes aqui. Eu tenho um filho com 26 anos, quer uma casa, vai estar a viver numa casa, mas gostava de construir uma casa, e é assim que ele vai ser um problema. Não tem? Há benefícios, nós defendemos que deve haver benefícios fiscais para esta mão nova, para se conseguir estabelecer, é muito importante. Okay. Sr. Félix, para acabar, duas questões. A primeira tem que ver com, no meio destas candidaturas todas, qual é que seria um bom resultado para a CDU aqui no entroncamento? Não estou a falar em termos percentuais, porque isso é sempre, estar a dizer coisas complicadas de definir, mas qual é que seria um bom resultado aqui para a CDU, nomeadamente nas juntas de freguesia também? E depois, dar-lhe tempo para falar sobre temas de livros que tenha, que queira falar também. Não vou falar em percentagens, mas o ideal seria, o que todos querem, né? A vitória, ganharmos a Câmara e ganharmos as juntas. Mas eu sei que não é, não vamos mandar aqui e pensar que é assim, não é. Eu sei que não vou dizer que vamos ganhar, não. E o que eu gostava, de facto, e que nós ficámos no entroncamento, ficaria muito mais rico se tivéssemos um vereador na Câmara. Pelo menos um vereador na Câmara. Era muito importante porque trabalhos que nós fizemos, só um exemplo. O primeiro carro de limpar as ruas que veio para o entroncamento foi exigido aqui por um autarca nosso no CDU. Ciclovias foram feitas por nós. Inclusive, a A23, o não pagamento das taxas da A23, fomos nós os pioneiros. Embora alguém se tivesse a querer valer, mas pronto, fomos nós os pioneiros. Foi alguém, depois seguimos, tudo bem. E nós queríamos, de facto, que houvesse um vereador, porque temos várias coisas para resolver. Inclusive, estradas estão aí degradadas, mesmo sem algumas ideias de saneamento, e aqui dentro há praticamente entroncamento. A ligação aos concelhos vizinhos está, como eu já tinha dito, estão degradados. Estradas, nenhum passeio tem, quanto mais ciclovias. A gente defende essa situação com incidentes. Pronto. E aproveitar os espaços que estão aí livres, arrumá-los, limpá-los. E uma das coisas que nós defendemos também é o asseio da cidade. Nós queremos que quem vier ao entroncamento veja, se senhor, é uma cidade limpa, arrumada, bem organizada, que é isso que nós queremos também. E na questão do PDM, há muito a fazer sobre isso. Não é um PDM com 40 minutos que se resolve, que é o que costuma acontecer aí, que se resolve a organização de uma cidade ou do que é que se construiu cá. Isso é uma das coisas. Eu tinha mais para falar nos temas como eu sou ferroviário, eu defendo de facto a criação de um parque de estacionamento. Vou começar por fora, depois vou lá para dentro da estação. Um parque de estacionamento
digam-me ali, quem vem receber ali, buscar os miúdos da escola, ou outras pessoas familiares, não há estacionamento. E se levar ao estacionamento, aos sítios a serem multados, pronto, tem que ir parar o carro muito mais longe e convinha-se resolver a questão do estacionamento do argumento. Isso é fundamental, é uma base muito importante. Nomeadamente, lá dentro da estação, queríamos mesmo e queremos fazer, juntamente com a CPI Infraestruturas Portugal, que é a empresa que eu faço parte, e pronto, e tenho algumas ligações lá, era fazermos uma estação com a cara lavada. Eu até gosto do edifício, o edifício é centenário, é difícil depois renová-lo e preenchê-lo de coisas talvez mais atualizadas. E uma das coisas importantes lá é a passagem, aquelas passagens não são passagens nada, aquelas passagens superiores. Os elevadores por vezes estão avariados. As escadas, quem vai subir, se está avariado, alguém que vai à cadeira de rodas, como é que é? Tem que ser os seguranças que estão lá e levarem a cadeira de rodas, não há hipótese. Aquilo foi aquelas estruturas foram propriedades de outros sítios, pronto, para ali, mas isto não é incómodo. Quem chega lá, eu sou relativamente novo, mexo-me bem, também chego lá acima, assim um bocadinho ofegante, não é? Pronto, e acho que isso que era todos os acessos ali à estação deviam ser passagem desnivelada, passagem subterrânea, que fosse de fácil acesso às guerras. Defendemos também uma outra situação, nós temos aqui no entroncamento, ali ao pé do Jardim da Aranha, há uma passagem nível, já há projetos para aquilo, é um deles, mas defendemos com toda... Sim, por vezes é um problema grande. Então, fazer ali uma passagem desnivelada para que as pessoas estão ali à altura, estão ali os comboios, porque eu trabalhei na estação de entroncamento, por vezes os comboios estão ali em montes temperados, porque estão à espera de entrada para a estação, não entram, porque têm outros comboios, outras circulações, pronto. E aquilo, se não havendo uma passagem superior ou desnivelada, pronto, resolve essa questão. Bem, nós queríamos, de facto, também na Câmara, há uma das coisas que nós defendemos também, os resíduos e o tratamento de águas, seja tudo camarário, seja tudo, reverta tudo outra vez à Câmara, porque aí as empresas estão a tomar conta disto, mas se calhar o serviço não é adequado. Pronto, ou então fiscalizar, tudo bem, se há empresas e coisas, também toda a gente precisa trabalhar, toda a gente precisa de emprego, tudo bem, mas então alguém tem que fiscalizar bem os seus serviços estão a ser bem feitos. Hoje em dia mostra-se muito na internet, os TikToks e não sei o quê, lixo, e toda a gente tem prazer, porque há gente que tem prazer em mostrar isso mesmo. É assim, por vezes os condutores estão cheios, mas também há vandalismo, também os condutores também acreditam que são de pouco de fraca qualidade, porque se cai no chão, se está vento, já viam cair e perdem-se, e há pessoas que depois não têm onde é que vão pôr o lixo. Se os condutores estão cheios ou estão partidos, pronto, e põem lá, e há pessoas que gostam, acho que eximem isso, acho que é uma bandeira deles para dizer, a iludir as pessoas de que o problema que é dos imigrantes, pronto, não é certo. Muito bem. Muito obrigado pela sua disponibilidade.